Sejam bem-vindos à Igreja UNASP nesse culto. Se você deseja que nós oremos por você, ou se você deseja participar de alguma classe de estudo da Bíblia, ou se envolver em algum aspecto da nossa comunidade, por gentileza no boletim da igreja, preencha esse canhotinho e nos entregue a saída. Nós queremos, na medida do possível, que todos vocês sintam-se muito acolhidos. E durante a semana a nossa igreja estará aberta, alguns horários. Se você estiver por aqui, mesmo alunos quiserem vir aqui orar, nós teremos pastores à disposição para estar orando com você, conversando. O objetivo de um templo como esse também é abrigar em outros momentos para que você possa crescer na comunhão com Jesus. Também hoje à tarde, às 16 horas, para você que está entre 15 e 17 anos, ou você que é pai de adolescentes, nós teremos no residencial feminino uma palestra dentro do projeto do Culto da Bênção, que será em novembro, uma palestra sobre finanças para adolescentes e pais. Então, se você deseja participar, está cordialmente convidado hoje às 16 horas no auditório do residencial feminino. E às 17 horas, em celebração a essa semana sobre a Reforma Protestante, nós estaremos aqui exibindo o filme sobre Lutero e a Reforma, às 17 horas aqui no templo. Então você está cordialmente convidado. Durante a semana, nós teremos várias celebrações e estudos sobre a Reforma, incluindo um concerto com a Orquestra Sinfônica de Campinas e coral da nossa escola, amanhã à noite aqui na igreja, em comemoração a este evento que marcou profundamente a história do mundo ocidental. Então você está convidado para estar conosco aqui, conforme a contracapa desse boletim, as informações sobre esse tema. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 1. Nós temos, na Bíblia, ela é dividida em várias seções, por isso que o nome Bíblia significa coleção de livros. E nós temos 2 testamentos, embora é um livro só, ou seja, uma enciclopédia única. O testamento é para dividir os livros que foram escritos antes da encarnação de Cristo, e o Novo Testamento, os livros que falam depois da encarnação de Jesus, depois de ele ter ascendido aos céus. A maioria dos livros do Novo Testamento são cartas ou epístolas. Foram escritas, a maioria delas por Paulo, algumas escritas pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, por Judas e Tiago. O propósito original dessas cartas era orientar aqueles conversos ao cristianismo de todos os países e nações do primeiro século, para que pudesse continuar o legado de Jesus. Essas cartas eram orientações para corrigir conceitos errôneos, eram para admoestar, para orientar, para entregar sabedoria de Deus, revelações do Senhor para o crescimento espiritual daquelas pessoas. E a união de todas essas cartas, livros, história, mandamentos, livros proféticos, são chamados de livros inspirados por Deus. E Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, toda ela foi dirigida por Deus. Deus não sentou para escrever a Bíblia, mas Deus inspirou homens e mulheres, Deus inspirou seres humanos, através da vida deles, eles foram os escritores das histórias que envolvem Deus e as pessoas. E a Bíblia é considerada como o livro sagrado para a humanidade, a carta de amor de Deus para você e para mim. Nesta Bíblia está revelado o plano da salvação. Está dizendo que o ser humano no planeta Terra, ele está inserido num grande conflito entre o bem e o mal. Esse conflito não é explicado em todos os detalhes, mas é explicado o plano de Deus para a salvação da humanidade. E entre o plano de Deus estava a vinda encarnacional de Jesus e a sua ascensão ao céu. E o trabalho de Cristo hoje no santuário do céu, com a intercessão em favor de todo ser humano. Por isso que o nosso mediador, Jesus Cristo,
junto ao Pai, ouve as preces feitas por todos os seres humanos. E por essa razão que na igreja cristã nós oramos e sempre ao final das orações dizemos em nome de Jesus. Porque Jesus que é o nosso representante. Jesus que tomou a forma e semelhança humana. Nesse contexto, Paulo escrevendo as cartas tinha o propósito de orientar os cristãos do seu tempo e da nossa geração para uma vida cristã saudável, equilibrada e cheia de vida. O capítulo 1, ele começa com uma saudação no seu livro, nessa carta aos romanos, aos cristãos conversos que viviam em Roma e também a nós. E a partir do verso 8, eu quero fazer a leitura com vocês. Primeiramente dou graças ao meu Deus, diz Paulo, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vocês, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em espírito, no evangelho do seu Filho Jesus, é minha testemunha de como, incessantemente, faço menção de vocês em todas as minhas orações, suplicando em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo era um pastor que gostava das pessoas. Ele se preocupava, ele orava pelas pessoas que ele conhecia. Paulo tinha certo carisma, mas ele era também enérgico. Mas Paulo amava as pessoas, sofreu por elas. E isso deve ser também o nosso ideal como pastor, como cristãos, de gostar das pessoas, mesmo quando elas nos contrariam. Paulo enfrentou muitos desafios. Seus piores inimigos foram seus próprios irmãos. Interessante que às vezes as pessoas que mais prejudicam a gente são aquelas mais próximas de nós. Mas Paulo não os deixou de amar, não os deixou de repreender, de corrigir, de lutar, de interceder, não desistiu delas. Ele diz assim, porque muito desejo ver a vocês, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que sejam confirmados, isto é, para que na companhia de vocês, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, a sua e a minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter com vocês, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Em outras palavras, o interesse de Paulo era que cada pessoa com quem ele se envolveu pudesse produzir bons frutos, pudesse ter uma vida melhor, uma qualidade de vida excepcional, pudesse deixar para trás coisas ruins que nos impedem todo o potencial humano. E Paulo, escreve assim ainda mais: pois eu sou um devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo estava desejoso de fazer o máximo para anunciar a boa notícia. Você está preparado para receber uma boa notícia? A minha irmã tinha um problema sério de obesidade, ao ponto que ela fez uma cirurgia bariátrica. Ela tinha 115, 120 quilos, hoje ela está com 75. Mas é uma boa notícia que ela recebeu, que ela vai essa semana para o Cevisa. Porque ela quer melhorar sua qualidade de vida. Eu sei que aqui tem um grupo do Cevisa, não é isso? Vocês vieram ao Cevisa para quê? Porque vocês querem uma melhor condição do estilo de vida, é isso? Ninguém vai ao Cevisa assim, olha, eu estou indo ao Cevisa porque essa semana eu quero me despedir do mundo e que eu vou morrer. Alguém faz isso? Eu vim para o NASP porque esse é o último ano, eu vou estudar, fazer tudo, porque no final do ano eu quero morrer e cumprir a minha carreira. É assim que você faz isso? Não. Você sonha, você vai atrás, porque você quer o quê? Uma condição de vida melhor. Isso que Paulo está querendo dizer. Eu escrevo essa carta para que quando encontrar vocês estejam melhor. E que a gente possa se ajudar mutuamente para sermos o quê? Melhor. Tem gente que pensa que vir para a igreja é para ficar pior de vida. Pensa que é para degenerar-se, ficar emburrecido. Não. O culto cristão, a fé apostólica, é para enobrecer você. É para tornar você melhor. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada com você ou com essa comunidade. Quando eu encontrar com Pedro,
não é para prejudicar-nos, é para nós mutuamente crescermos em fé. Esse deveria ser o papel principal da comunidade de crentes. Paulo está dizendo assim, quando eu estiver com vocês, para que a nossa alegria se multiplique, a nossa alegria melhore, nós possamos nos ajudar mutuamente. Por isso que você vai encontrar o seguinte nas cartas de Paulo. Os primeiros capítulos dessas cartas, sempre ele discute de uma maneira meio teológica, meio teórica, assim, como é que foi esse sacrifício de Jesus, por que Jesus veio, por que Jesus deu a sua vida por nós, como é que funciona esse evangelho. E na segunda parte das cartas, ele explica como que vive os que aceitam o sacrifício de Cristo. Por exemplo, o Cevisa é um exemplo prático de como que se vive quando a gente aceita as leis de saúde corretas. Então agora você tem que aprender. Por isso que não é só tomar um remédio. É você agora entender o funcionamento, como que eu vou viver melhor. Você quer muito ser um advogado, você tem o sonho, você planejou na sua vida, mas você vai passar por uma universidade para você ter condições, nesse período, se preparar para passar na OAB e poder depois ser um advogado, agora em condições de exercer a sua função, o seu sonho. Então, quando a gente lê as cartas dos apóstolos, o objetivo delas é tornar a gente melhor. Em especial, neste ano, nós estamos celebrando em todo o mundo a reforma produzida pelo poder de Deus através de vários homens, e principalmente de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge fiel, trabalhava intensamente na sua congregação em Wittenberg, na Alemanha, e quando ele foi a Roma, ele ficou encantado. Era o sonho maior da sua vida ir a Roma, conhecer a base da igreja, as catedrais, o Papa, ver aquela igreja que levou a luz para o mundo. Ao mesmo tempo que Lutero se encantou, ele voltou extremamente abalado e confuso, porque ele não viu a graça de Deus nas estruturas do templo, da igreja e das falas. É possível que você venha à igreja do NASP e se encante com muitas coisas. Se encante com os cursos, até com a fachada nova da igreja, com a estrutura da igreja, mas você pode voltar decepcionado se você não encontrar-se com o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Por isso o culto não é a grandeza humana, não é a beleza das músicas, dos eventos, da arte. Tudo isso está a serviço de um grande encontro do ser humano com Deus, através de Cristo. Então, Paulo agora escreve qual é o poder que está atrás de tudo para mudar. Romanos capítulo 1, verso 16. Veja o que ele escreve. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez você fale assim, Senhor, pastor, eu não tenho poder para viver. Eu sou uma pessoa que tem muita debilidade, tem muitos hábitos nocivos na minha vida. Paulo diz assim, há uma coisa que eu quero dizer para vocês que eu não tenho vergonha. É do evangelho de Cristo. Por que ele diz isso? Não tenho vergonha. Porque para os gregos isso era uma loucura. Como servir um Deus que foi morto numa cruz? Deus não morre. Deus, Zeus não morre, Hércules não morre, carrega o mundo. Ou seja, para os gregos era uma loucura dizer assim, era uma vergonha servir um Deus que morreu na cruz. Paulo diz assim, eu não tenho vergonha de, diante dos gregos, que tem uma cultura sofisticada, com muitos deuses, eu dizer que o meu Deus tomou a minha forma, a minha semelhança e morreu na cruz. Para os judeus, isso também era uma grande vergonha, como o Messias, o prometido de Deus, nós que temos os oráculos sagrados, o nosso Messias morrer numa cruz, inadmissível. Paulo diz assim, esse é o Messias. Aquele que estava escrito em Isaías 53, é ele mesmo. Ele morreu na cruz. E eu não tenho vergonha de testificar diante de vocês que o Deus que eu sirvo morreu na cruz, mas ressuscitou. E é por isso que esse evangelho tem poder para mudar a minha vida. Mudar os meus hábitos, as minhas escolhas, o meu rumo. A humanidade estava indo em muitos rumos, mas Jesus converge todas as coisas em direção do Pai. E Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, sabe para onde eu levo? Para o Pai.
para a fonte da vida, das mudanças, da reconciliação. Então, quando você vem ao culto, um dos objetivos de Jesus é conduzir você na direção do Pai. Não um pai maldoso, não um pai que manda tempestades para destruir plantações porque ele está com ódio de você. Não um pai que põe você na prisão por causa dos seus pecados. Não um pai que te condena, mas um pai que te recebe, como recebe o filho pródigo. E coloca um anel no seu dedo e te dá de novo o direito de ser filho. Te abraça com uma nova veste. Então Paulo agora vai explicar como é que isso funciona. Por que o Evangelho é esse poder de Deus? Por que o Evangelho consegue me tirar de um poço de lamaçal como um jovem pródigo, comendo comidas e bolotas dos porcos? Que poder é esse que consegue tirar uma pessoa dessa circunstância, de um vício, de um problema sério, de uma vida incoerente? Esses dias eu revi o testemunho de Nelson Ned, contando para o Jô Soares como era a sua vida. Até vale a pena vocês assistirem. Ele era um homem muito conhecido na década de 80, 90, 70. Como que o Evangelho de Jesus, o poder de Jesus, tirou ele do mundo de fama, mas do jeito errado. Um mundo de prostituição, um mundo que ele era vazio. Sabe, muitas vezes as pessoas estão muito tempo na igreja e não conseguem experimentar esse poder de Deus. E Paulo fala assim, o Evangelho, olha o que ele diz aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu convido você nessa manhã a crer. Crer em quê? No milagre? Não. Crer na igreja? Não. Crer na ajuda do colégio para você? Não. Crer nas minhas palavras? Não. A crença tem que ser em Jesus Cristo. Ele é o Evangelho. Tem gente assim, olha pastor, eu estou orando, eu creio que eu vou conseguir isso. Errado. Você tem que crer em quem vai oferecer isso, que é Jesus Cristo. Tem pessoas que pensam que a fé tem que ser exercida nas coisas. A fé é exercida em quem? Em Cristo Jesus. Peça no meu nome ao Pai, e eu concederei a vocês. A fé tem que ser direcionada àquele que pode dar todas as coisas que nós precisamos. E Paulo está dizendo assim aos cristãos de Roma e a nós. Primeiro do judeu e também do grego, porque Paulo ensinava nas sinagogas aqueles que eram comum à sua fé. E depois aos gentios, romanos, gregos e demais culturas que aceitavam o Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então Paulo está dizendo assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é a justiça de Deus? Todo mundo que está aqui gosta de justiça. Nós clamamos por justiça. Nós nos indignamos com a injustiça. Sim ou não? Aqui houve pessoas que se indignaram quando colocaram um pedágio ali. Isso é injusto. Bem perto da estrada que entra para a nossa faculdade, colocaram um pedágio. Injusto. Se indignaram. Tinha gente que queria fazer até manifesto. Muitos estão indignados com a injustiça que acontece no nosso país. Sim ou não? Paulo está dizendo assim, vocês precisam conhecer a justiça de Deus. Por que a justiça de Deus tem que ser conhecida? Porque nós falamos muitas coisas em nome de Deus que não são de Deus. Certa ocasião, eu estava morando na Flórida e teve um grande furacão. E um pastor foi entrevistado por um dos jornais principais da comunidade brasileira do sul da Flórida. E entre as perguntas estava lá, o que ele acreditava sobre os furacões vindo no sul da Flórida. E ele disse assim, isso é a justiça de Deus. Porque mais de 60% dos funcionários de uma grande instituição aqui em Orlando, que todo mundo gosta de frequentar, são homossexuais. Então Deus fez justiça, mandou um furacão. Aí a justiça, mas espera aí, deixa eu entender bem a justiça que o senhor está dizendo. O furacão destruiu vários lugares de idosos, não destruiu a Disney. Então Deus errou a justiça. Porque se os funcionários da Disney, que era a vítima da justiça, Deus mandou sobre os idosos. Aí diz, não, furacão é uma obra de Satanás. Então ele vem para destruir pessoas boas, para confundir as coisas de Deus.
Nós falamos muita bobagem em nome da justiça de Deus. Há pessoas que querem levantar vingança em nome de Deus. Então, eu não concordo com a boate de homossexuais e vou lá e mato pessoas, porque eu estou trazendo a justiça de Deus. Você está com pecados, você deve pagar vários tipos de sacrifícios para que a sua vida seja purificada e você seja perdoado para receber a justiça de Deus. Se você morrer assim, você vai para o inferno. Compreensões erradas sobre a justiça de Deus. Sabe onde mais tem isso? Quando a gente fica doente. O que eu fiz de errado porque eu estou doente? Será que Deus está me punindo por alguma coisa que eu fiz? Pais que têm filhos que se afastam de Deus, que vão para as drogas, que escolhem um estilo de vida alternativo ruim, que o pai e a família não gosta. O que eu fiz de errado? Que tipo de injustiça eu estou enfrentando, ou justiça de Deus na minha vida? A gente, muitas vezes, não sabe sobre a justiça de Deus. Sabe por que a gente não sabe? Porque a gente não abre a Bíblia para estudá-la. A gente ouve baseado no que a sociedade fala. Morreu uma pessoa, foi da vontade de Deus que essa pessoa morresse. Ora, a vontade de Deus nunca é que ninguém morra. Deus é vida. Não é a vontade de Deus que eu morra. Foi da vontade de Deus que o avião caiu e morreu todas essas pessoas. Errado. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não está na morte, não está no pecado, não está na doença, não está no envelhecimento, não está em nenhuma dessas consequências que existe no mundo onde o pecado habita. Isso é uma compreensão negativa da justiça de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Vamos lá? Olha o que ele diz. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Então é preciso estudar o Evangelho para entender o que é a justiça de Deus. Vou dar só um exemplo prático. Abram a Bíblia em Mateus capítulo 6. O Evangelho de Mateus, melhor dizendo, no capítulo 5. Um exemplo prático da justiça de Deus, que se revela no Evangelho. Verso 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e de chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, não fazeis de nada demais? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. O que acham disso? O que tem a ver com a justiça aqui? O Evangelho revela a justiça de Deus. A justiça de Deus é Jesus, que se manifesta nas nossas ações. Olha aqui um outro exemplo. Quer ver? Capítulo 5, verso 38. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resista ao perverso. Mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demandar contigo a tirar a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas aos que deseja emprestado. Outro exemplo. Verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo
que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, a quem lhe chamar. Tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então volta trazendo a tua oferta. E faze a tua oferta. O Evangelho revela a justiça de Deus. O que é isso? A justiça não é baseada no que o homem ensina, mas no que Jesus, que é a justiça, praticou. E por essa razão que a gente precisa ler o Evangelho. Paulo diz assim, ali nós vamos encontrar a prática da justiça. E sabe o que ele diz? O que ele complementa? Vamos lá de novo em Romanos, capítulo 1. Olha o que ele diz. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo vai viver não pelas coisas que recebe, não pela prosperidade que advém, não pelos milagres que são feitos. O justo vive por sua escolha de fé. Esse texto foi o texto mais marcante da vida de Martinho Lutero há 500 anos atrás. Fez com que ele tivesse uma mudança de perspectiva. E ele, voltando para sua terra na Alemanha, ele escreveu 95 teses. E afixou essas teses na porta da catedral de Wittenberg, onde ele era o pastor, o padre daquela congregação. Escreveu em latim para permitir agora um estudo entre os teólogos do seu tempo, os acadêmicos, de reorganizar uma reforma espiritual na igreja. Mas ele não imaginava que aquela reforma alcançaria todos os âmbitos da sua sociedade, incluindo o seu aprisionamento, incluindo a tradução da Bíblia das línguas originais, incluindo unir os 18 dialetos alemães que se falavam para uma língua só, como se fala até hoje na Alemanha, incluindo uma reforma política e estrutural em toda a Europa que influenciou todo o mundo. E influenciou, inclusive, a nossa vinda à igreja hoje. A mudança da estrutura do culto e da adoração a Deus. E Lutero descobriu 5 coisas importantes na fé. Ele diz que nós somos justificados pela fé. Nós somos declarados justos por Jesus Cristo. Nós somos salvos mediante essa fé na graça de Cristo. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé. E tudo que nós fizermos é para a honra e glória e dada somente a Deus. Então ele resumiu assim: sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solos Cristo, somente Jesus. Sola Escritura, somente a Bíblia. E solo Deo glória, somente a Deus a glória. Isso é o cerne da crença de um verdadeiro discípulo de Jesus hoje. Eu gostaria de rapidamente passar aqui para vocês essa confissão de fé, que vocês quiserem tirar até foto, pode tirar dos slides. Vocês vão para casa hoje, e se puder, pense nessas coisas, e no sábado que vem, eu gostaria de fazer uma confirmação de fé de vocês nesse assunto. Mesmo você que é de outra denominação, que está aqui visitando, mesmo que não vai em igreja nenhuma, tire a foto se você puder no seu celular, e analise isso com calma na sua casa, ou no seu quarto, mesmo vocês do Cevisa. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco nisso também. Isso permeia um pouco da estrutura cristã no mundo de hoje. Então vamos lá. Primeiro, somente Jesus. Leiam comigo, por gentileza. Creio em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor da minha vida, e aceito a sua graça por mim mediante a fé. Isso que eu creio. Eu coloquei aqui hoje para você. Segundo slide, ainda sobre somente Jesus. Creio na divindade, conforme o ensino bíblico, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aceito o plano da salvação revelado nas Escrituras, recebendo o batismo nas águas e no poder do Espírito Santo. Seguinte. Creio, agora somente a Escritura, a ênfase agora. Creio nas Escrituras, a Bíblia, e aceito como a infalível palavra de Deus e divinamente inspirada. Segundo,
Creio nos mandamentos de Deus e os aceito. E de meu desejo que o Senhor os escreva no meu coração. Buscarei segui-los e praticá-los pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Uma nação sem mandamentos é uma nação imoral. Todo mundo aqui pode concordar comigo que nós vivemos num contexto extremamente imoral de liderança política, social, econômica e religiosa no nosso país. Sim ou não? Por quê? Porque nós não temos nos mandamentos de Deus a nossa base. Nós temos em mandamentos humanos que mudam todos os dias e não se cumpre todos os dias. Deus resumiu os mandamentos em 10 e Jesus estabeleceu princípios ali no Evangelho para que a justiça de Deus possa ser imputada em nós, colocada em nós, para a gente viver pelo poder do Espírito Santo. Seguinte, vamos lá. Creio no ensinamento bíblico sobre os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo aos crentes. Agora, para um pouquinho aqui. A Bíblia ensina, no Novo Testamento principalmente, que seria dado a todos os cristãos, por isso que Lutero dizia assim, o sacerdote de todos os crentes, que não era só o clero, todos poderiam receber os dons espirituais para viver o poder do Evangelho nas suas vidas e ajudar os outros. Entre esses dons espirituais, nós temos o dom de profecia, 1 Coríntios capítulo 14. Agora aqui para os adventistas, vocês vão entender agora o porquê vocês estão do Cevisa. Ellen G. White foi uma moça, uma mulher que viveu no século XIX, num período especialmente da história, onde houve um grande avivamento nos Estados Unidos e norte da Europa. Entre as pessoas, essa moça, ela também recebe o dom de profecia, que não seria dado somente a ela, mas a muitas outras pessoas. Inclusive, por exemplo, o próprio ministério do Cevisa é baseado numa instrução bíblica onde nós precisamos restaurar a nossa vida, o nosso corpo como templo do Espírito Santo. E por isso que Deus mostrou nesse ministério para Ellen White a importância de ter clínicas para ensinar às pessoas os 8 remédios de Deus. Descansar, dormir bem, comida saudável, exercício físico, tomar sol, beber bastante água, ter paz com Deus, bom relacionamento com as pessoas. Então, por essa razão, nós respeitamos os escritos de Ellen White como sendo de grande importância na nossa confissão de fé. Não por causa dela, mas por causa do que o Espírito Santo inspirou ela a escrever para o nosso crescimento espiritual, emocional e físico. Então, completem comigo. Por isso, creio na manifestação do dom de profecia no ministério de Ellen White, com uma luz menor que nos guia no estudo e compreensão das Escrituras. Continuando. Vamos lá juntos. Creio na graça revelada em Jesus e por essa razão entendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, eu não farei uso de... Isso aqui está em aberto. Você vai pensar nessa semana. Coisas que eu não deveria usar, porque elas vão destruir esse templo que é a habitação do Espírito Santo. Coisas que eu não vou escolher fazer, porque elas vão destruir esse templo, a minha mente, que é a habitação do Espírito. Continuando. E seguirei, volta lá ao slide, e seguirei os conselhos bíblicos de um estilo de vida que glorificará o Senhor. Amém? Continuando. Ainda somente graça. Creio que na graça de Cristo passo a andar em novidade de vida e a ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso, aceito os princípios bíblicos que me ajudarão a viver com decência e simplicidade em tudo. Por essa razão, que quando eu vou à igreja, eu me visto, seja homem ou mulher, de maneira que tenha decência e simplicidade. Eu vou viver com decência e simplicidade, em tudo que eu fizer. Na comida, na vestimenta, nos relacionamentos, onde eu vou. Esse era o desejo dos apóstolos, a vida de simplicidade. Não muita formalidade nas coisas, embora nós temos liturgias nas igrejas, mas a simplicidade de vida. Parar de sofisticar muitas coisas. Há pessoas que estão sendo escravas e massacradas por tanta sofisticação, correndo tanto atrás do materialismo, e sofrem e vão ficar doentes por isso. Aí você vai completar nessa semana. Continuando. Juntos.
Creio na graça de Deus em meu favor e por isso procurarei exercer graça nos meus relacionamentos com as pessoas. Há pessoas que querem muito ser tratadas com misericórdia, mas não exercem misericórdia com os outros. Graça é dada imerecidamente por Deus por nós, para nós darmos aos outros. A gente é apenas um veículo da graça. A gente não é o final dela. Deus abençoa-nos para abençoar os outros. Continuando. Juntos. Creio na graça de Jesus mediante a fé. E por isso deixo para trás todas as práticas e costumes que enfraquecerão a minha fé e comprometerão o meu testemunho. Você vai completar nessa semana. O que é que te enfraquece na sua fé, no seu testemunho? O que é que te causa dificuldade de tomar posse pela fé da palavra de Deus? Continuando. Juntos. Creio na comunhão com Deus e buscarei o Senhor dia a dia, através da sua palavra, da oração, de materiais que me ajudarão a prosseguir em conhecer o Senhor e viver pela fé. Se você sair daqui e nunca mais ler a Bíblia, você não vai ter condição de entender a fé maravilhosa de Jesus Cristo. Você vai ser uma planta tenra, sem raiz, que vai murchar e morrer. As árvores frondosas são aquelas que cavam profundamente. Então, inclusive vocês que são do Cevisa, vocês vieram aqui em busca de qualidade de vida. Mas existe um livro que está acima de todos eles, que vai ajudar vocês a se manter na fé, que é a palavra de Deus. Se vocês derem uma oportunidade para o estudo da Bíblia e conhecer a justiça de Deus, vocês vão ser curados de tantas coisas que vocês não imaginam, de quão bom. Lutero não tinha no tempo dele a Bíblia disponível. Quando ele encontrou, ele achou aquilo maravilhoso. Mudou a vida dele e mudou o mundo, daquilo que ele pôde conhecer. E pode mudar o seu mundo também. Continuando, juntos. Creio na importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. É o meu desejo vir adorar o Senhor nos cultos da igreja, como também cultuar o Senhor em minha vida pessoal e com os meus irmãos. E terminando, creio na missão de Deus na terra, que é salvar pessoas. Por isso, aceito o plano de mordomia do Senhor, fidelidade nos dízimos e nas ofertas, trazendo-as na casa do Senhor, fidelidade no uso do tempo, do templo e dos talentos. Eu sei que é comum de todos nós. Ninguém quer ter um funcionário infiel. Ninguém quer ter um patrão infiel. Ninguém quer ter um marido infiel. Ou alguém quer. Ou um cônjuge infiel. A fidelidade é um valor extremamente respeitado e buscado na sociedade. Você quer ser próspero como Deus ensina? Coloque em prática isso. Aceite ser fiel a Deus. Você verá nos seus próprios olhos como funciona isso na sua vida. E mais um, acho que falta o último, é esse aqui. Vamos ficar em pé e vamos ler juntos. Creio no chamado de Deus e aceito ser um discípulo de Cristo Jesus, participante ativamente nessa missão, glorificando a Deus com a minha vida e o meu testemunho de fé. Conhecer Jesus é tudo. Esse hino mudou muito a minha vida. Quando eu estava distante de Cristo, distante do Evangelho, da Bíblia, numa noite, numa madrugada, lá em Miami, eu pude reler a Bíblia e ler um pequeno livro chamado Conhecer Jesus é Tudo. E essa história mudou a minha vida. E Deus me ajudou a de volta a ser uma pessoa diferente, uma pessoa que ama viver, fazer o bem e ajudar os outros. Porque nós somos salvos pela fé. Nessa semana, a escola vai se revestir de muitos estudos sobre o momento que a reforma aconteceu em 500 anos atrás, que influencia a vida das pessoas até hoje. 2017 será um grande ano de muitas mudanças no mundo. Mas a maior mudança que Deus quer fazer no meu coração, no seu coração. Que Deus te abençoe.